A gente já aprendeu o que é um movimento circular uniforme. Agora, como a gente aplica as leis de Newton nesse tipo de movimento? Antes de a gente entender, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para finalizar a parte das aplicações das leis de Newton, eu vou dar uma lembrada aqui com vocês do movimento circular uniforme, que a gente viu lá em aulas anteriores, para aí a gente ver como as leis de Newton podem ser aplicadas aqui, tá bom? Então, a gente viu que no movimento circular, o vetor aceleração vai ter duas componentes. Ele pode ter a componente tangencial, que é a componente paralela à velocidade, e a componente radial, que é a componente perpendicular à velocidade. Então, o componente da aceleração, que é paralelo à velocidade, tem a responsabilidade de alterar o módulo da velocidade. E o componente que é perpendicular, ó, esse aqui é o paralelo, e o componente que é perpendicular tem a responsabilidade de alterar a direção. Então, todo movimento circular, seja uniforme ou não, tem que ter esse componente aqui, porque senão não é mais movimento circular, né? Para ser circular, ele está mudando a direção do movimento. E para mudar a direção do movimento, tem que ter uma aceleração radial ali atuando. Então, vamos entrar aqui no movimento circular uniforme. A gente viu que o movimento circular uniforme é quando uma partícula se move ao longo de uma circunferência com velocidade constante. Então, independente do ponto onde ela está aqui, o módulo da velocidade é sempre o mesmo. Mas o módulo é o mesmo, né? Mas a direção da velocidade vai mudando, porque ela está no movimento circular. Então, a direção da velocidade tem que ser alterada. Logo, como o módulo da velocidade é constante, mas a direção está sendo alterada, a gente vai ter só o componente perpendicular da aceleração. Então, a gente não vai ter esse componente paralelo aqui. Porque o componente paralelo, gente, ele só serve para alterar o módulo da velocidade, né? Se a gente está no movimento circular uniforme, com velocidade constante aqui, a gente não quer alterar a velocidade. Então, a gente não precisa de um componente de aceleração aqui paralelo. A gente só precisa alterar a direção dessa velocidade para manter o movimento circular. Então, a gente só vai ter o componente perpendicular da aceleração. E aí, o que a gente viu foi que o módulo dessa aceleração radial é igual à velocidade ao quadrado, dividido pelo raio ali da sua circunferência, do seu arco, caso seja um pêndulo, de onde você estiver ali. E se você substituir a relação que a velocidade é 2πr sobre o período, você tem que a aceleração radial também pode ser escrita em função do período. 4π ao quadrado vezes o raio, dividido pelo período ao quadrado. Então, aqui a gente só substituiu essa relação aqui no lugar da velocidade para a aceleração radial. Então, beleza, gente. Tudo isso aqui a gente viu em aulas anteriores, são conceitos que a gente já tinha estudado lá no movimento circular. Quando o movimento circular é uniforme, a gente só tem a aceleração radial, apontando para o centro da circunferência. O módulo dessa aceleração radial é a velocidade ao quadrado sobre o raio, ou então essa relação aqui com o período. Mas agora vamos entender como a gente aplica as leis de Newton nesse movimento. Então, para que a partícula tenha essa aceleração em direção ao centro, se existe uma aceleração radial aqui, a gente sabe que para ter aceleração tem que ter uma força resultante na mesma direção, no mesmo sentido, né? Porque a aceleração é causada por uma resultante de forças naquele sentido ali. Então, para ter essa aceleração radial no movimento circular uniforme, tem que ter uma resultante de forças que também aponta para o centro da circunferência. Então, por exemplo, se esse movimento circular uniforme está acontecendo porque a bolinha está presa em uma corda no centro da circunferência. Ela está amarrada na corda e ela vai girando aqui através dessa corda. Então, essa corda está exercendo aqui uma tração que aponta para o centro da circunferência. Se não existisse essa força aqui apontando para dentro, não existiria a aceleração radial e aí a partícula ia sair andando reto, seguindo a lei da inércia, né? Ela não ia continuar aqui se movendo no movimento circular se não existisse uma resultante de forças apontando para dentro, no mesmo sentido da aceleração radial.
Então, gente, tanto faz se essa resultante de forças é só uma força de uma corda aqui, ou se é a soma de vários vetores de força que no final dá uma força nesse sentido. O que importa é que a resultante de forças, a soma de todas as forças atuando sobre essa partícula, vão apontar para o centro da circunferência, e isso vai causar uma aceleração no mesmo sentido dessa força resultante, que é a aceleração radial. Então, essa força, que aponta para o centro da circunferência, a gente chama de força centrípeta, tá bom? É a força ali que tem que estar acontecendo no movimento circular. E aí, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força resultante aqui nessa direção é igual à massa da partícula vezes a aceleração radial. Então, a gente conclui que a resultante de forças ali relacionada ao movimento circular uniforme é igual a massa vezes a aceleração radial, a gente encontrou aqui que é v² sobre r. Então, é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r. Essa aqui é a equação que a gente tem para a força centrípeta, a força que aponta para o centro da circunferência. E, gente, vale lembrar que isso vale tanto quando o movimento é um círculo mesmo, tá? Que realmente um movimento circular completo, mas também vale para qualquer movimento em um arco de circunferência. Por exemplo, um pêndulo, aqueles pêndulos que tem nos relógios, né? Que vai indo de um lado para o outro. Se o movimento dele for uniforme também, sempre com a mesma velocidade, mesmo que ele esteja aqui só em um arco da circunferência, essas equações também valem, tá bom? A força centrípeta também é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, a aceleração também é a velocidade ao quadrado sobre raio, tudo bem? Gente, para ter acesso a mais aulas exclusivas e exercícios resolvidos de Física 1 e de outras matérias do seu curso, no Mathematica Academy você conta com tudo isso, além de provas antigas resolvidas passo a passo, uma comunidade para você enviar suas dúvidas, exercícios e interagir com outros membros, além do nosso gerador de listas personalizadas, onde você pode colocar os módulos e submódulos que você quer praticar e ele vai te retornar uma lista completa de exercícios com gabarito e resolução em vídeo. Então, para fazer parte, ter acesso a tudo isso, é só clicar aqui no link da minha descrição, mathemateca.com. Então, vamos fazer esse exemplo aqui para fechar. Ele fala que um trenó com massa de 25 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal de gelo com atrito desprezível. Ele está amarrado a um poste fixado no gelo por uma corda de 5 metros. Quando o trenó é empurrado, ele gira uniformemente e faz um círculo em torno do poste. Considerando que o trenó completa 5 rotações por minuto, vamos achar a força F que é exercida sobre ele pela corda. Então, vamos desenhar aqui esse problema para a gente entender melhor, gente. A gente tem aqui um piso de gelo e aí, ó, o trenó estava amarrado aqui nesse poste por uma corda de 5 metros. Aí o trenó é empurrado e ele começa a girar aqui em círculo, num movimento uniforme. Ele fala que girar uniformemente, né? Quer dizer que ele está girando com uma velocidade constante. Se ele está com velocidade constante, a única aceleração nesse movimento circular é a aceleração radial, que aponta para dentro. E ele vai se movendo só aqui no chão, só na horizontal. Ele não se move nem para cima e nem para baixo. Ele não fala de nenhum movimento no eixo vertical, né? Então, o movimento é puramente horizontal aqui, de forma circular. E aí, a gente quer encontrar a força F exercida sobre ele pela corda. Então, a gente sabe que se tem uma aceleração apontando ele para o centro da circunferência, tem uma força resultante apontando ele para o centro também. E a gente quer encontrar qual é essa força, a nossa força centrípeta. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer o diagrama de corpo livre do nosso trenó. Vou colocar ele aqui embaixo, ó, e aí a gente coloca todas as forças que estão atuando sobre ele. A gente tem a força peso dele, naturalmente, aqui, né, para baixo. Tem a força normal para cima, porque o trenó está apoiado ali no gelo, ele está em cima do gelo. E a gente tem a força centrípeta apontando para o centro da circunferência. Aí eu vou até mudar de cor aqui para colocar a aceleração. A aceleração está apontando no mesmo sentido da força centrípeta, né? Então vamos lá, gente. O eixo vertical não interessa muito pra gente, porque a gente sabe que ele está em equilíbrio no eixo vertical, né? Então vamos focar aqui no eixo horizontal, que é onde está a força que a gente quer encontrar.
Então, no eixo horizontal, considerando para a direita como positivo, a soma de forças que estão atuando ali é só a força centrípeta. E isso vai ser igual à massa do trenó vezes a aceleração radial ali do movimento, que é a única aceleração que está causando esse movimento aqui, que é o movimento circular uniforme. Então, a gente tem que a força centrípeta é igual à massa do trenó, que é 25 quilos, vezes a aceleração, mas a gente ainda não sabe quanto é essa aceleração radial, né? A informação que a gente tem a mais aqui, que a gente ainda não usou, é que esse trenó completa 5 rotações para cada minuto. Então, repara que ele está dando aqui uma frequência de rotação, né? E frequência é associada a período. Frequência é quantas rotações ele faz por minuto. O período é quantos segundos ele leva para cada rotação. Mas através da frequência, a gente consegue encontrar o período. Então, ó, a frequência F é o oposto do período. Então, o período vai ser 1 sobre a frequência. A frequência aqui é de 5 rotações por minuto, ou seja, 5 rotações para cada 60 segundos, só para a gente deixar aqui em segundos. Então, o nosso período é de 60 segundos para cada 5 rotações, então aqui a gente só inverteu a fração de baixo, que vai dar 12 segundos para cada rotação, ou seja, cada rotação ali leva 12 segundos. Mas por que ajuda a gente a encontrar o período? Qual a utilidade aqui de a gente saber que demora 12 segundos cada rotação? Bom, gente, a gente quer encontrar a força centrípeta, mas a gente tem uma incógnita aqui travando a gente, que é a aceleração radial. Mas a gente sabe que a aceleração radial pode ser relacionada com o período através dessa equação, 4π² vezes r sobre o período ao quadrado. Então, a gente pode substituir a aceleração radial aqui por essa equação. A gente vai ter que a força centrípeta é 25, que é a massa do trenó, vezes a aceleração radial, que é 4π², vezes o raio da circunferência, que é o tamanho da corda aqui, né, 5 metros, dividido pelo período ao quadrado. Fazendo essa continha aqui da aceleração radial, a gente encontra que ela vai valer 1,37 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é o valor do módulo da aceleração que aponta ali para o centro da circunferência. Então, nossa força centrípeta é a massa do trenó, que é 25 quilos, vezes a aceleração do movimento dele, que é 1,37. Fazendo essa continha, a gente encontra que a força centrípeta vale 34,3 newtons. Esse é o valor do módulo da força que está apontando para o centro da circunferência. Então aqui, gente, através do diagrama de corpo livre, a gente tem que a única força que atua na horizontal é a força centrípeta, que é a força que a gente queria encontrar. E ela vale, pela segunda lei de Newton, a massa vezes a aceleração radial, que é a aceleração para esse movimento. Mas aí, para encontrar a aceleração radial, a gente teve que relacionar ela com o período, porque essa é a outra informação que a gente tinha. A gente tinha aqui a frequência de rotação, né? E fazendo o inverso da frequência de rotação, a gente tinha o período. Aqui a gente transformou para segundos só porque a unidade padrão do período é em segundos, tá bom, gente? A gente usa ela sempre em segundos aqui no sistema internacional. Então, ao invés de colocar 5 rotações para 1 minuto, a gente pode colocar 5 rotações para 60 segundos. E aí ficou 60 dividido por 5, que deu 12 segundos para cada rotação. Esse é o período. E aí a gente relacionou a aceleração radial com o período, através da equação que a gente tem, e encontramos a força centrípeta, a força exercida sobre ele pela corda, a força que a corda exerce sobre o nosso trenó. Tudo bem? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!